O tabernáculo de Moisés. Parte 15. No vídeo anterior, exploramos o candelabro de ouro, símbolo da luz divina que ilumina o caminho do povo de Deus. Detalhamos sua estrutura, o significado espiritual de sua pureza e os ensinamentos relacionados à luz que emana do Senhor, conduzindo-nos à verdade e à comunhão com Ele. Hoje, aprofundaremos o significado do altar de incenso e seu papel no tabernáculo. Vamos ao conteúdo. O altar de incenso e o sumo sacerdote. Havia 2 altares no tabernáculo de Moisés, o altar de bronze e o altar de ouro. O altar de bronze era para o holocausto e estava localizado no pátio, à porta do tabernáculo. O altar de ouro era para queimar incenso e estava posicionado diante do véu no lugar santo. Era também chamado de altar do incenso. O candelabro e os seus utensílios, os altares de incenso e de holocausto e todos os seus utensílios, a bacia com o seu suporte. Êxodo 30 verso 27. Altar de ouro para o incenso. Porás também o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o véu à porta do tabernáculo. Êxodo 40 verso 5. Altar de ouro. O altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina para a porta da tenda. Êxodo 39 verso 38. Altar de ouro diante do trono. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Apocalipse 8 verso 3. Altar que pertencia ao santuário interno. A casa que o rei Salomão edificou para o Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. 1 Reis 6 verso 2. Altar que está perante o Senhor. Tomará também, de sobre o altar, brasas vivas numa incensário de ouro e, com as suas mãos cheias de incenso aromático moído, o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho, e não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, perante o propiciatório, aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com este sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á sobre o propiciatório e perante ele. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados, e assim se fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até sair, e fará expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Depois, sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Levítico 16 verso 12 ao 18. Altar de madeira de acácia para queimar o incenso. Farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Êxodo 30 verso 1. Altar do incenso aromático que está perante o Senhor. E o sacerdote porá do sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático, que está na tenda da congregação, perante o Senhor, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Levítico 4 verso 7. Referências bíblicas e seus significados. Para queimar incenso. Êxodo 30 verso 1. O altar de ouro servia para queimar incenso ao Senhor. O incenso sempre aparece relacionado às orações e intercessões dos santos, que sobem a Deus como incenso. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos.
E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Apocalipse 8 do verso 2 ao 6. O incenso é colocado no altar pelo homem e, ao queimar, sobe a Deus. Da mesma forma, nossas orações começam em nosso coração e ascendem aos céus até Deus. A queima do incenso também tem um significado quando vista em relação ao ministério do Senhor Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, pois ele vive sempre para interceder por nós. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7 verso 25. Cristo se coloca diante do trono de Deus a nosso favor. O ministério do Espírito Santo também pode ser visto em conexão com o incenso, pois ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis conforme a vontade de Deus. Da mesma forma também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8 do verso 26 ao 28. Será quadrado. Terá um côvado de comprimento, e um de largura, será quadrado, e 2 de altura, os chifres formarão uma só peça com ele. Êxodo 30 verso 2. O altar de ouro deveria ser quadrangular, assim como o altar de bronze e o lugar santíssimo. Sempre que algo quadrangular é mencionado, imediatamente nos recordamos da cidade quadrangular de Deus citada no livro de Apocalipse, a Nova Jerusalém. Nela, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Apocalipse 21 verso 22. Com um côvado de cada lado e 2 côvados de altura. Em relação ao resto da mobília, o altar de ouro era a peça mais alta da tenda. Isto representa que o mais alto ministério de Cristo agora é interceder pela Igreja nestes 2000 anos da dispensação do Espírito. Suas pontas, ou chifres, formarão com ele uma só peça. O altar do incenso tinha 4 chifres em seus 4 cantos. Chifres, nas Escrituras, têm sempre um significado de poder, autoridade e governo. Abacuque 3 verso 4 diz assim: chifres saindo de sua mão, onde se escondia sua força. Os 4 chifres aqui apontam para a verdade de que foi dado a Cristo todo o poder tanto nos céus quanto na terra. E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28 do verso 18 ao 20. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas. De ouro puro cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Êxodo 30 verso 3. O altar de incenso era todo revestido de ouro. Na madeira do altar vemos representada a humanidade incorruptível do Senhor Jesus Cristo. No ouro vemos a natureza divina do Filho de Deus. Aquele que é a palavra, Deus, tornou-se carne, madeira. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Deus ninguém jamais viu, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1 verso 13, 14 e 18. Assim como havia 2 materiais em um único altar, havia 2 naturezas no único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. E faça uma moldura, coroa, de ouro a seu redor. No altar do incenso havia uma coroa de ouro,
assim como na mesa dos pães da presença e na arca da aliança. A coroa é um símbolo de Cristo como nosso Rei. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Salmos 2 do verso 1 ao 6. A coroa em conexão com o altar do incenso revela Cristo como sacerdote e rei. Jesus está agora coroado com honra e glória como nosso rei sacerdote à direita de Deus. Parte da função das coroas era impedir que as brasas ardentes caíssem no chão. O ministério de Cristo, segundo Judas 24, é também o de nos impedir de cair. Que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo, e use madeira de acácia para fazer as varas e revista-as de ouro. Êxodo 30 verso 4 e 5. As varas em conexão com o altar do incenso representam a necessidade do ministério de intercessão de Cristo a nosso favor durante nossa peregrinação aqui nesta terra, além de nossa necessidade de termos uma vida de oração. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Êxodo 30 verso 6. A única coisa que separava o altar do incenso da Arca da Aliança era o véu. Em outras palavras, esta era a peça mais próxima da Arca da Aliança e da glória manifesta de Deus, Shekinah. No livro de Apocalipse, para se ter uma ideia, temos a descrição do quadro do altar de ouro diante do trono. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Apocalipse 8 verso 3. O altar de ouro era o ponto central do tabernáculo. Como a disposição da mobília esboçava uma cruz, assim o altar é visto como sendo o coração desta figura. Isto leva muitos estudiosos a concluir que os ministérios de oração, intercessão e louvor estão no coração de Deus. Estes são os elementos mais próximos da glória de Deus. Obrigada por assistir até aqui. Continuaremos a falar sobre o altar de incenso no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.